Eu sei que você quer descobrir o seu propósito e está pedindo a Deus algo novo. Deus já colocou tudo em você. Você já tem tudo o que precisa. O problema é que você está no ambiente errado. Te garanto que ainda este ano você estará completamente alinhado a tudo que Deus te chamou para viver. Então assiste até o fim, porque cada parte desse vídeo vai te conduzir em direção ao seu propósito. Tudo mudou quando eu tomei uma decisão. Aos 20 anos de idade, eu decidi que eu ia viver aquilo que Deus tinha para minha vida e não aquilo que eu queria viver de fato. Eu estava cansada de tentar e sempre me sentir desconectada. Eu me sentia sempre fora do ambiente, nada me encaixava, nada me completava. E eu disse, agora eu quero viver o plano e o propósito que Deus tem para mim. O propósito começa a ser vivido quando você dá um passo de obediência, quando você está disponível e disposto para viver aquilo que Deus tem para você. Quando você entende que você já não vive para você mesmo, mas para cumprir o propósito que Deus tem na tua vida. E eu sei que é difícil, porque exige renúncia. Exige a renúncia de muitos dos seus sonhos, dos seus projetos, mas deixa eu te contar uma coisa. Depois, você vai estar exatamente no lugar em que você sempre quis, o lugar em que você se sente completo, em que você é movido não mais por necessidade, mas por propósito. O grande erro é que eu me movia por necessidade. Eu queria cumprir as expectativas do outro. Eu queria apenas ter um sustento, eu queria ter uma boa posição. Mas quando você é movido pelo propósito, os resultados não determinam a sua decisão. Os resultados não definem a sua constância, porque agora você se move por um propósito específico que você sabe que vai te levar muito além do que qualquer coisa que você possa conquistar aqui. Quando eu tomei a decisão de mudar, eu entendi que o meu ambiente afetava o meu posicionamento. O meu ambiente afetava o meu propósito. E eu não estou falando apenas de um ambiente físico, mas também de um ambiente espiritual. Quando você se posiciona diante de Deus, alguns lugares eles já não vão te encaixar mais, alguns círculos de amigos já não te encaixam mais, mas você não tem que se preocupar com isso. Isso é natural. Naturalmente você vai saindo desses ambientes, naturalmente essas pessoas elas vão se afastando de você, porque agora você segue um propósito claro e específico. O que você tem que se preocupar é com o ambiente que você lida diariamente. É como isso está interferindo na sua constância, no seu posicionamento diante de Deus. O ambiente externo que não foge ao seu controle, o Senhor ele vai te colocando nos ambientes que você deve estar. Mas aquele ambiente que você lida desde quando você acorda até quando você vai dormir, é esse que impede de você viver os seus propósitos com Deus, porque você não tem um lugar específico para fazer o seu devocional, para você estudar, para você ler. Você não criou um ambiente agradável, um ambiente silencioso para você se conectar com Deus, que te atrai estar naquele lugar. Falam-se muito sobre romantizar a sua rotina, e isso é verdade. Quando você está no ambiente da sua casa, onde está tudo bagunçado, onde está tudo desorganizado, isso afeta também a sua vida espiritual. Então, se você tem um lugar para começar, é começar dentro da tua casa, a organizar o ambiente que você está, a arrumar o seu guarda-roupa, a preparar um cantinho de leitura, a preparar um cantinho de devocional, a criar momentos que te instigue a estar na presença de Deus. O grande erro é que a gente acha que a gente vive o propósito quando chega. Quando eu chegar no lugar que Deus me apontou, do meu chamado, do meu propósito, talvez Deus já falou. Ai, mas eu não sei o que Deus tem para mim. Eu até sinto algumas coisas aqui dentro. Aí você acha que você só vai viver quando você chegar, quando você tiver clareza total daquilo que você vai viver em Deus. Mas deixa eu te revelar uma verdade. Você vive o seu chamado a partir do momento que você decide sair. A partir do momento que você decide obedecer. O seu chamado é vivido a partir do momento que você dá o primeiro passo. Abraão, ele não viveu o chamado dele quando ele chegou na terra de Canaã, mas ele viveu o chamado a partir do momento que ele decidiu sair de sua casa. Ele nem sabia para onde ia de fato, mas ele começou a viver o seu chamado, o seu propósito, e no caminho ele já estava vivendo a vontade de Deus. É no caminho que você vive, é no caminho que você tem clareza, é no caminho que Deus te revela. Enquanto você estiver parado, você vai ter o seu chamado travado. Você vai destravando o chamado
Conforme você vai caminhando, conforme você vai errando, conforme você vai acertando, conforme você vai obedecendo. E muita gente me fala, eu tô tentando descobrir o meu chamado para viver, mas eu não sei de fato o que Deus tem para mim. Você só vai saber de fato o que Deus tem para você quando você estiver disposto a obedecer Ele. Tá tudo dentro de você. Você já nasceu para um propósito pré-estabelecido antes mesmo do teu nascimento. Você só precisa viver uma vida devocional para que Deus venha revelar para você, falar para você tudo que Ele tem para a tua vida. E isso começa com uma vida de renúncia, uma vida de dedicação, uma vida de devoção a Deus diária. A palavra de Deus diz que devemos colocar lenha no altar a fim de que o fogo não se apague. E lá no versículo diz que o sacerdote colocava lenha todas as manhãs. É diariamente que o seu relacionamento com Deus ele vai sendo construído e Deus ele vai mostrando com clareza aquilo que tem para você. Mas você precisa estar disposto a obedecer, porque o caminho do propósito ele exige renúncia. É uma vida de obediência à palavra de Deus. E como é que você vai obedecer uma palavra que você não conhece? Comece pela leitura da palavra. Comece se relacionando com esse Deus que você deseja conhecer. Faça-se conhecido desse Deus. E uma coisa que você precisa entender é que o caminho do propósito muitas vezes começa num lugar de anonimato, num lugar de reclusão. Porque antes de Deus te usar, Ele precisa tratar você. Ele precisa curar as suas emoções. Ele precisa te salvar para que através da tua vida que foi salva, que foi lapidada, outros venham ser alcançados. A gente vê Moisés ali que tinha algo que já ardia dentro dele, que era salvar o povo de Israel. Mas Moisés, ele não estava pronto para viver o chamado dele. Então ele comete um assassinato. E ali ele foge e passa 40 anos na casa do seu sogro, cuidando de ovelhas que nem eram deles. E o próprio Deus o chama para viver o propósito. Entenda, você não vai viver o teu propósito de qualquer jeito. Se você quiser viver a todo custo, atender a essa chama que arde dentro de você, você pode cometer erros como cometeu Moisés. E talvez você esteja em um lugar onde você está cuidando de ovelhas que nem são suas, cuidando de uma casa que nem é tua, em um ambiente onde você se sente esquecido, anulado, no deserto, e você pensa, eu não estou vivendo o meu chamado, eu estou travada no lugar em que eu estou. Você está exatamente no lugar que você deveria estar. É nesse lugar que Deus vai tratar contigo. É nesse lugar que Deus vai te preparar. É nesse lugar que Deus vai te curar para que você viva o teu propósito. Então, de que forma eu me posiciono nesse lugar que eu acho que me trava? Nesse ambiente que eu acho que me trava? Eu preparo o ambiente para viver aquilo que eu quero viver em Deus. Eu começo a me relacionar com Deus. Eu começo a ouvir Deus falar na sarça. Eu começo a experimentar esse Deus através de experiências que são geradas no deserto. E uma vez com as minhas raízes firmadas, não se preocupe, o próprio Deus vai te chamar. Não é você que sai por força própria, é o próprio Deus que te chama, assim como chamou Moisés, assim como chamou Abraão. Mas o tempo de anonimato, esse tempo de reclusão que você acha que é um tempo de paralisia, só fica parado se você quiser. É o tempo necessário para Deus te usar. E olha só, é nesse tempo que você prepara o ambiente, é nesse tempo de solitude, é nesse tempo de cura que o Senhor revela o que tem para a tua vida. E uma vez paciente e obediente, disposto a renunciar, você começa a caminhar. E a partir do momento que você decide caminhar em obediência, você já está vivendo o seu milagre. E talvez você esteja aí se perguntando, Lau, eu não sei como ouvir Deus falar. Eu não tenho ouvido Deus e eu faço as orações e parece que as minhas orações não são respondidas. Calma, esse é o próximo vídeo do canal, então fica por aqui, já se inscreve, deixa seu like e não perde o próximo vídeo que virá. E se você quer ouvir a voz de Deus, já assiste o vídeo que eu compartilhei na semana passada, onde eu falo sobre uma resposta que Deus dá, e muitas vezes é a resposta que a gente não quer ouvir. Esse vídeo vai edificar muito a tua vida, então já clica no card, no banner que tá aparecendo por aqui, e eu espero vocês. Meu nome é Laureane Silva, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esquece de deixar seu like. Um beijo, fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.